Beleza, então vamos aqui tentar exemplificar, né, como que você faz para identificar as coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Nesse caso aqui, a gente está trazendo um exemplo especificamente quando uma das coordenadas, né, tem o zero, tá? Observe aqui, temos 4 pontos, o ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Lembrando a vocês sempre que o eixo das ordenadas é o eixo Y, é o eixo que fica na vertical. E o eixo das abscissas, né? O eixo X, eixo das abscissas, fica na horizontal, ok? Então, esses 4 pontos, lembramos também que os pontos eles podem ser denominados por várias letras, não apenas por A ou B. Você pode usar aqui o ponto M, N, ponto P, Q, R, S. Então, isso não tem problema. E sempre o ponto ele vai ser identificado por uma letra maiúscula, ok? Perfeito. Então, vamos lá. Aqui é um caso que muitas vezes as pessoas se confundem na hora de identificar as coordenadas do ponto, tá? Então, observe aqui, o ponto A ele está marcado no eixo Y. Quando isso acontece é porque o X ele é o zero. Porque quando você vai identificar o ponto, quer ver? Vamos aqui no ponto A. Observe que, olha, o ponto A, você tem o par ordenado 0, né, em x, o primeiro sempre é o x, e 2,5 ou 2,5, né, em y. Então, o primeiro é sempre x e o segundo é sempre y. Desta forma, então, o ponto A, você olha ele aqui, vai estar com o 0 em x e o 2,5 no y, tá? Então, uma forma muito simples. Quando eu vejo que o ponto está marcado em um dos eixos, eu já sei que um dos números do par ordenado ele vai ser zero. Aqui, por exemplo, se eu estou no eixo y, eu já percebo que o x é o zero. Nesse outro caso aqui, eu tenho o ponto B marcado no eixo x. Automaticamente, eu já sei que o zero vai ser y. Quer ver? Vamos ver aqui o ponto B, como é que é o par ordenado dele. Olha aqui, olha. Eu tenho no x 2,5 e o zero está em y, né? Então, 0 em y, 2,5 em x, marquei o ponto sobre o eixo x, eixo das abscissas. Da mesma forma, nós temos aqui no ponto C, vamos no ponto C logo, ponto C, né? Automaticamente aqui, você já sabe que se eu estou com o ponto C marcado no eixo Y, o meu par ordenado vai ter 0 em x. Quer ver? Vamos ver o ponto C? Ponto C, 0 no x e menos 1 em y. Ele foi marcado, então, no eixo y. Da mesma forma, no ponto D, nós temos também esse exemplo, né? Ele está marcado no eixo x no menos 1. Já sabemos automaticamente que o 0 foi o y. Vamos confirmar? Então, ponto D tem como par ordenado menos 1 em x, o primeiro número sempre está no eixo x, e 0 em y, o segundo número sempre está no eixo y, beleza? Daqui a pouco vamos trazer outro exemplo para você de como encontrar aí o par ordenado do ponto. Então, trazendo aqui um outro exemplo, né, de como você pode fazer para identificar as coordenadas dos pontos no plano cartesiano. Nesse caso aqui, a gente já lembra você que o número que fica à esquerda, ele representa o x, né? Aqui, à esquerda, x. O número que fica à direita representa o y. Nesse caso aqui, nós apresentamos um par ordenado, 2 e 5. Automaticamente eu já sei que o x é o 2, ou seja, o 2 eu vou marcar no eixo das abscissas, no x, né? E o y, ele é o 5, ou seja, eu vou marcar o 5 no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y, ok? Então, nós temos aqui alguns pontos que estão marcados no plano cartesiano e que nós precisamos identificar o seu par ordenado. Por exemplo, ponto A, né?
O ponto A ele está marcado no encontro do eixo X, que parte do número 3, né, vai até chegar aqui no encontro do número que vem do 6 do Y. Dessa forma, olhando para cá, eu já posso dizer que o par ordenado é primeiro o x, ou seja, o 3 e depois o y, o 6. Então, vamos lá confirmar se o nosso par ordenado do ponto A realmente é 3 e 6? Então, ponto A igual a 3 e 6. Show de bola. Vamos agora para o ponto B. Ponto B, eu tenho então em x o número 3, formando o par ordenado, ele subiu e foi ao encontro do número 4 em y. Então, nosso par ordenado vai ser 3 e 4. Vamos confirmar? Então, ponto B é igual a 3 e 4 par ordenado. Vamos aqui ao ponto C, onde a gente vai ter 6 no x e 5 no y, né? Veja que é o encontro dos pontos. Então, vou ter aqui o C, o par ordenado vai ser 6 no x e 5 no y. 6 e 5. O D, então, a gente pega a partir do x, 5, ele foi até o 1 do y. Então, nosso par ordenado aqui vai ser 5 e 1. Confirmando, correto. Perceberam que não é tão difícil, na verdade é muito fácil. Você vai no eixo X, verifica qual o número que vai ao encontro do ponto. Então, aqui do ponto E, por exemplo, vamos lá para a gente seguir a ordem, né? Ponto E, ele partiu do 3 e encontrou o menos 2 no Y. Então, meu par ordenado é 3 e menos 2. Está aqui, ó, 3, menos 2. E o ponto F, da mesma forma, 8 no X, então 8 e menos 2. Está aqui o nosso par ordenado, 8 e menos 2. E é isso, pessoal. É só ter um pouco de atenção que vocês conseguem tranquilamente identificar aí as coordenadas do ponto ou fazer o caminho inverso, né? Quando você tem o par ordenado, você então localizar o ponto no plano cartesiano, tá bom? Um abraço a todos.